Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas apaixonados e apaixonadas por voleibol. Estamos aqui com a notícia fantástica. A seleção brasileira do técnico Zé Roberto Guimarães venceu sua 8ª partida na Liga das Nações de vôlei feminino e venceu a seleção da Tailândia por 3-0, com parciais de 25-22, 25-14 e 25-17. O Brasil, alternando um pouquinho no começo da partida, entre altos e baixos, a seleção brasileira fechou o primeiro set por 25-22. Mas a partir daí, a seleção brasileira do técnico Zé Roberto Guimarães, com uma equipe alternativa, venceu a Tailândia e venceu com personalidade. O Brasil se impôs dentro de quadra. O Brasil conseguiu poupar hoje a Thaísa, que não precisou entrar na quadra. O Brasil que poupou também outras jogadoras, como a Rosa Maria, também até a própria Gabi no final da partida foi tirada do jogo, e o Brasil que conseguiu poupar durante toda a partida a Niemi. Então vou fazer um convite especial para você, nesse exato momento. Você que ainda não conhece o meu canal, é apaixonado e apaixonada por voleibol, se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações, porque se você é apaixonado por voleibol, todos os dias, esse daqui é o seu canal. A gente traz conteúdo relevante, as notícias de última hora do melhor do voleibol mundial aqui na DVS TV. E claro, fazer um convite especial para você nesse exato momento, mandar mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo, sem contar que, se você puder se tornar um membro do meu canal para fortalecer o meu canal, tá aqui do meu lado na DVS TV, os membros da nossa equipe, a Jéssica Paracar, a nossa querida Paula Araújo de Salvador na Bahia, a Débora Rosa, o Eduardo Gonçalves, a Valdirene de Castro, a Penélope Charmosa e também o Paulo Odoni junto com o Agos. Então, é importante demais ter você, torcedor, conectado junto com a gente. Como eu disse, a seleção brasileira fez um trabalho muito importante. Destaque hoje para a Tainara. Tainara, que foi escolhida como a única oposta da seleção brasileira no jogo de hoje e deu conta do recado. A Tainara, com múltiplos pontos na partida, chamando a responsabilidade, a Tainara foi a jogadora mais acionada dentro da seleção brasileira. Destaque também para a Júlia Bergman, que entrou um pouquinho desligada no jogo, mas depois a seleção brasileira conseguiu tomar a frente do placar. Brasil que no primeiro set passou por maus lençóis. O Brasil vinha perdendo por 6-1. No final do set, o Brasil vinha perdendo por 20-16. Mas mesmo assim, o Brasil conseguiu se impor dentro de quadra. A diferença física, tática e técnica era muito grande. A seleção tailandesa, que colocava suas jogadas com a Jensen, a levantadora número 15, com a Pimpichaya, oposta na saída de rede, e com a Chaporne ali como ponteira para tentar diversificar as jogadas, mas o bloqueio da seleção brasileira funcionou demais. Fisicamente o Brasil era muito superior. A Diana e também a Carol fizeram uma partida espetacular e as duas se imporam dentro de quadra. Como eu disse para vocês há poucos instantes, realmente a jogadora que fez a diferença foi a Carol pelo meio de rede. Lembrando que a Macris hoje jogou praticamente todo o jogo e a Macris fez um jogo espetacular. A Macris hoje colocou o ritmo na seleção brasileira, conseguiu distribuir bem as jogadas, a bola pela pipe hoje não estava funcionando também, porém, pela saída de rede, com a Tainara ali e também com a Júlia Bergman, principalmente com a Gabi, que é jogadora importante da seleção brasileira. A Gabi, que hoje eu não entendi um pouquinho o técnico Zé Roberto Guimarães. Ele colocou a Gabi praticamente durante todo o jogo. Acredito que o Zé Roberto hoje poderia ter dado um pouquinho mais de liberdade para a Pridaroit. A Pridaroit fez o último ponto do jogo, só que ela entrou faltando 3 pontos para terminar o jogo. Então não entendi por que a Pridaroit demorou tanto aí para entrar na partida. Mas tirando isso, a seleção brasileira segue com 100% de aproveitamento na competição. A única seleção que segue com 100% de aproveitamento na competição é a seleção brasileira e também a seleção polonesa. As duas seleções têm 8 jogos e 8 vitórias. O Brasil fica atrás da Polônia nesse momento por questão de pontos, né? Lembrando que a seleção que venceu o jogo por 3-0, 3-1, marca 3 pontos. Quem venceu os jogos por 3-2, marca 2 pontos. E quem perdeu o jogo por 3-2, marca 1 ponto. Então isso daí também é um critério de pontuação na Liga das Nações de vôlei feminino, né? A Roberta, que hoje praticamente não entrou na quadra, tá aí na foto nesse momento do lado, mas hoje o destaque da seleção ficou por conta realmente da Tainara. Para mim, a Tainara foi a jogadora que se mais destacou na seleção brasileira. A Rosa Maria foi pouco utilizada.
Ela foi usada no começo do jogo, quando o jogo era um pouquinho mais complicado. Depois a Rosa Maria já foi descansar e o Brasil praticamente também não usou a Ana Cristina, né? Ana Cristina hoje poupada. Então a seleção brasileira, que agora vai ter jogos importantes, viu? Lembrando, pessoal, que o Brasil ainda tem que enfrentar a seleção turca, o Brasil ainda tem que enfrentar a seleção da China, o Brasil ainda tem que enfrentar a fraca República Dominicana e o Brasil ainda tem que enfrentar a seleção francesa. Então, o Brasil vai ter alguns jogos aí nessa outra etapa que a gente vai ter da VNL e a seleção brasileira precisa realmente se impor dentro de quadra para acabar não vacilando aí, né? Então o Brasil ainda tem alguns jogos importantes, o Brasil que vem junto com a Polônia com 100% de aproveitamento, mas lembrando que não adianta nada classificar em primeiro ou em segundo e depois cair nas quartas de finais, né? No ano passado, para quem não se lembra, o Brasil caiu para a China nas quartas de finais. O Brasil foi eliminado logo nas quartas de finais para a seleção chinesa, então é importante o Brasil entrar ligado aí na Liga das Nações para não vacilar nesses jogos importantes, né? Brasil que provavelmente classifica aí em primeiro ou em segundo, mas tem que tomar cuidado, porque hoje quem tá passando na 8ª colocação é a seleção canadense. Acredito que seria um bom jogo. Se o Brasil conseguir vencer a Polônia, o Brasil ultrapassa a Polônia e seria importante demais passar em primeiro, porque daí pegaria uma seleção canadense, que já é de mais baixa qualidade um pouco daqui dos Estados Unidos, né? Hoje, se o Brasil passasse em segundo, por exemplo, pessoal, daria Brasil e Estados Unidos. E é um jogo complicado. Brasil que venceu os Estados Unidos na etapa do Rio de Janeiro por 3-1. O Brasil que vinha 5 anos sem vencer as norte-americanas, conseguiu vencer um jogo importantíssimo. O técnico Zé Roberto Guimarães está com o elenco mais na mão dessa vez para a Liga das Nações. É um técnico que realmente coloca a seleção brasileira em quadra com muita personalidade. O Zé Roberto Guimarães, que inclusive na semana passada, na segunda-feira, entrou para o Hall da Fama. Esse Zé Roberto é danado, hein? Entrou pelo Hall da Fama, nosso querido Zé Roberto Guimarães, um cara diferenciado que geralmente chama a responsabilidade. Então a gente trouxe aí os bastidores dessa vitória da seleção brasileira, uma vitória importantíssima. A seleção brasileira segue invicta aí com 8 jogos e 8 vitórias, junto com a seleção brasileira, a seleção também aí polonesa com essas vitórias. Fazendo nesse momento uma chamada especial para você, né? A gente vai ter na próxima segunda-feira para terça, meia-noite, horário de Brasília, com transmissão da Vale Sports TV, Brasil e Alemanha. Vamos ter na quinta-feira também Brasil e Irã, jogo importantíssimo, Brasil e Irã na próxima quinta-feira. E na sexta-feira que vem, Brasil e Eslovênia às 3h30 da manhã, da sexta para o sábado e do sábado para domingo, Brasil e Polônia. Vão ser só jogos importantes aí da seleção masculina nessa próxima semana. Eu agradeço demais o carinho da sua audiência, quero que você realmente se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho de notificações para você não estar perdendo nada aqui junto com a DVS TV, com esses confrontos emocionantes entre a seleção brasileira e a seleção aí alemã, seleção iraniana, seleção eslovena, seleção polonesa. Brasil que nesse momento no masculino não vem fazendo um bom trabalho. O Brasil está na 8ª colocação da Liga das Nações e precisa fazer uma semana positiva para chegar lá e se firmar entre as 8 melhores equipes para estar avançando às quartas de finais da Liga das Nações de vôlei masculino, né? O Brasil que está se preparando, o Brasil já não está mais em Saquarema, o Brasil já está aí no continente asiático para estar se preparando aí para esse jogo contra a seleção alemã na próxima terça-feira à meia-noite, horário de Brasília. Então o jogo é emocionante, lembrando também, falando um pouquinho, mudando de assunto, ontem a gente teve rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense vencendo por 2-0 a equipe do Vitória, o Grêmio perdendo por 2-0 a equipe do Red Bull Bragantino. Tivemos aí o Juventude empatando em 1-1 contra a equipe do Fluminense. Tivemos a vitória do Internacional e tivemos a vitória do Botafogo fora de casa contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Isso aí, então, são os bastidores desse confronto emocionante entre os jogos do Campeonato Brasileiro. Então, reforçando, seleção brasileira com um trabalho espetacular. O Brasil vem muito bem. Para mim, os destaques até o momento da seleção brasileira na competição fica por conta realmente da nossa capitã Gabi, que nos momentos mais importantes a Gabi chamou a responsabilidade. Também fica por conta os destaques aí das nossas atacantes, né? A Ana Cristina e também a Rosa Maria. Rosa Maria que inclusive contra a Itália, num jogo muito complicado, fez uma partida espetacular com 19 pontos. Então o Brasil
com Rosa Maria está se firmando realmente. A Rosa Maria, no começo da competição, na minha opinião, era uma dúvida se ela tinha que ser titular ou não da seleção brasileira. Hoje, pelas partidas que ela fez dentro da VNL, a Rosa Maria se candidata com certeza para mim como titular da seleção brasileira. O Brasil também que conta com o talento de Ana Cristina. É importante o Brasil, nos momentos importantes do mata-mata, ter a Ana Cristina com 100% de aproveitamento. Eu tenho certeza que a Ana Cristina pode fazer um trabalho espetacular com a camisa da seleção brasileira. Então a gente trouxe aí as informações dos bastidores, falar um pouquinho nesse momento da Niemi, né? A Niemi, líbero da seleção brasileira, hoje foi poupada, a Natinha jogou durante todo o jogo e ficou claro para mim hoje que a Niemi realmente merece ser titular da seleção brasileira. Ela que foi a MVP da Superliga Feminina de Vôlei, pentacampeã com o Minas e realmente fez um trabalho espetacular. Beleza, pessoal? Eu vou me despedindo por aqui. Então, a seleção brasileira confirmando, vencendo por 3-0 a seleção tailandesa. Brasil volta a jogar agora apenas daqui 10 dias aí com a Liga das Nações de Vôlei Feminino, com a etapa aí de Macau, na China. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Manda mensagem aí de que cidade que você está me acompanhando, da onde que você está nos assistindo, você que é apaixonado e apaixonada por voleibol, beleza? Beleza, pura consciência madura, que Deus abençoe. Nossa Senhora nos proteja e cuide-se bem. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.